Olá, desbravadores! Estamos continuando o nosso curso de capitão e secretário de unidade. No vídeo anterior você viu como funciona um clube, quem é a diretoria, o que os desbravadores fazem, o que é uma unidade, quais são os cargos de uma unidade e você viu também os eventos e algumas das coisas que nós realizamos. Você viu também que para todas aquelas coisas que foram mostradas no vídeo anterior acontecer, é necessária a figura do capitão e secretário de unidade. Agora, nós vamos ver um pouquinho mais sobre o capitão de unidade. O que o capitão faz, o que ele precisa, quais as características que ele precisa para ser um capitão. Então, vamos aqui aos slides. Quem é o capitão da unidade? Então, vamos falar agora especificamente do capitão. Quem é o capitão? O capitão ele é o líder da unidade. Ele que auxilia o conselheiro a desenvolver as suas atividades. Ele também auxilia o diretor, ele auxilia as atividades do clube, quando tem evento, nas próprias reuniões de domingo, quem está controlando ali a unidade é uma função do capitão. O capitão ele também tem a responsabilidade de sempre apresentar a unidade. Ele que apresenta a unidade quando está entrando em forma, quando tem um oficial, tem alguém visitando e é necessário que a unidade seja apresentada, então é responsabilidade do capitão apresentar a unidade. Também é o capitão que carrega o bandeirinho de unidade, ele deve cuidar muito desse bandeirinho. E assim, se pudesse resumir quais as principais características do capitão, o que a pessoa precisa ser para um capitão, eu poderia dizer que ele deve ser um exemplo de desbravador. Então, o capitão ele é um exemplo. E para ser capitão, o desbravador ele precisa desenvolver algumas características, como por exemplo a espiritualidade, a organização, o equilíbrio, a disciplina, a honestidade e a lealdade. Aí eu quero perguntar para vocês, certamente você já conhece a história de Golias e de Davi. E quem que venceu nessa luta? Golias, que era grande, era forte, ou Davi, que estava mais conectado com Deus e confiava mais em Deus? Se você já ouviu essa história, certamente você sabe que Davi venceu esse duelo. Isso nos traz uma experiência muito grande, assim, que não precisa ser o mais forte, não precisa ser o maior para poder ser o capitão da unidade e fazer a unidade se dar bem. Para fazer a unidade se dar bem, você precisa estar conectado com Deus. Acima de tudo, o capitão precisa ser um líder espiritual. Ele precisa experimentar o poder de Deus em sua vida. Ele precisa viver os princípios da fé e dos seus atos. E aí vem a seguinte colocação. Para ensinar alguma coisa, primeiro você deve praticar. O comandante da unidade deve fazer primeiro antes de exigir. Olha só, como que o capitão da unidade vai exigir disciplina da unidade, sendo que nem ele é disciplinado? Como que o capitão vai exigir pontualidade da unidade, sendo que nem ele é pontual? Então essas são as características que devem ser desenvolvidas para quem quer ser capitão de unidade. Ele tem que ser um exemplo, tem que ser um líder espiritual. E vamos lá, continuando. O capitão ele precisa ser organizado, ele precisa ter organização. É fácil conhecer se uma pessoa é organizada ou desorganizada. Pense em alguns detalhes da pessoa, como por exemplo, sua roupa se está arrumada, se está de acordo, a sua mochila se tem realmente o que precisa ou está cheio de coisas que é desnecessárias, o caderno e mais um monte de coisa. Imagina só, um capitão que não é organizado. Aí, cadê o bandeira da unidade? Ah, não trouxe, deixei em casa. Cadê o teu caderno? Não tenho. Cadê a tua mochila? Está toda bagunçada, esquece lenço, esquece o material que é pedido, não estuda para o que é pedido. Então, o capitão ele deve ser um exemplo de organização, tá certo? O capitão ele também deve ser uma pessoa equilibrada. Não quer dizer que ele precisa ser muito exigente, muito chato, mas também ele não precisa ser muito flexível ou molenga, como diz aqui o nosso termo. O capitão, a palavra certa que define um capitão é o equilíbrio, porque ninguém gosta de quem é molenga demais, mas também ninguém gosta de quem é metido ou exigente demais. Tem que ser legal, mas tem que ser firme. Ele tem que ser amigo e saber dizer não, ser camarada sem dar jeitinho. Ele precisa saber brincar na hora certa e respeitar na hora certa. Tem hora para brincar, tem hora para poder escutar as programações, tem hora para tudo. E ele tem que cobrar na hora que é necessário cobrar. E aí vem uma grande característica assim que eu quero ressaltar para vocês. O capitão, ele tem que saber qual é o momento certo para cada atividade.
Por exemplo, você está num acampamento, num sábado à tarde, está acontecendo uma programação da tarde, não é um momento para você ficar correndo, não é um momento para você pegar a sua unidade e fazer coisas que não agradam o sábado. Então tem a hora certa para tudo e o capitão tem que saber cuidado da sua unidade nessa hora certa. Tem que ser alegre, mas sem promover algazarras. Ele tem que ser firme, mas sem ser chato. Isso não significa que os membros da sua unidade vão lhe convencer sempre a fazer coisa errada. Capitão, sempre faça aquilo que é certo, independente das circunstâncias. Se tem alguém na sua unidade querendo lhe influenciar a fazer o que é errado, não aceite. Você é o capitão, você é o exemplo. Sempre faça o certo, tá bom? Vamos avançar aqui. Quando a unidade precisa de um amigo, quando a unidade quiser saber se o que eles estão fazendo está certo ou se aquilo que eles estão fazendo está errado, quando a sua unidade precisa de alguém para saber mais sobre a verdade de Cristo, ou para saber mais sobre os desbravadores, eles têm que saber quem eles podem procurar. Eles podem procurar o diretor, eles podem procurar os instrutores, o capelão, eles podem procurar até o conselheiro de unidade, mas eles também podem procurar você, capitão. Muitas das vezes o desbravador, ele se inspira no capitão da unidade e você tem que saber claramente como você vai lidar com essas situações. Imagina, um desbravador ele tem dúvida daquilo que é certo e daquilo que é errado. E você sabe o que é certo. E você acaba dando mau testemunho daquilo que é certo. Então isso não é legal para a sua unidade. Capitão, ele também deve ser disciplinado. Disciplinado é fazer as coisas certas, do modo certo e na hora certa. Disciplina é sabermos cumprir ordens, mesmo que não nos agradem muito. Ou, às vezes, a gente não entende, mas a gente acaba cumprindo as ordens, tá certo? Disciplina é trabalhar pelo grupo, mas não para nós mesmos. Ou seja, você tem um grupo, você entende que o objetivo maior é o grupo e não você mesmo. Então, você acaba obedecendo ordens em prol do grupo, tá certo? Obviamente que se alguém mandar você se atirar da ponte, você não vai obedecer essa ordem. Por quê? Porque essa ordem não está certa, tá bom? Mas você não vai discutir, você vai procurar o seu diretor, vai procurar o seu conselheiro e vai falar, olha, eu acredito que não seja a melhor decisão essa que você está tomando. E aí você chama o seu diretor, o seu conselheiro de lado e fala, olha, eu não posso participar dessa tirolesa que é muito alta porque eu tenho medo de altura e eu não estou me sentindo seguro nessa atividade e tem membros da minha unidade que também têm medo de fazer isso. Você procura o seu conselheiro, procura o seu diretor e aponta isso, mas aponta geralmente em particular. Mas não vai de respeitando na frente de todo mundo porque esse não é o papel de um capitão. Ah, eu não vou fazer isso aí não, porque isso aí está errado. Não, você não está sendo um exemplo dessa forma. Se tem alguma coisa que você precisa falar, chame seu conselheiro, seu diretor e fale, mas fale mesmo, tá certo? O capitão ele também é honesto. A verdade e o direito acima dos interesses pessoais. Ou seja, mesmo que tenha alguma informação que não seja aquilo que agrade, você tem que ser correto e justo. Você tem que ter compromisso com aquilo que é certo. Honestidade nas coisas grandes e na honestidade nas coisas pequenas, nos detalhes que as pessoas humanas não veem. Aí a Bíblia diz o seguinte, ó, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Isso quer dizer o seguinte, quando você é fiel, quando você é honesto nas coisas pequenas, Deus vai crescendo, vai abençoando você e você começa a tomar conta de coisas grandes. Mas honestidade é um princípio de todos, todos devem desenvolver esse princípio. Falar a verdade ou ouvir a verdade nem sempre agrada, mas devemos nos acostumar à verdade para nós e para os outros. Meu amigo, não é fácil não, mas a gente sempre tem que ser correto, independente da situação. E lealdade, olha só que interessante. Diante da unidade, você é um representante e defensor da diretoria, ou seja, para a sua unidade, você é porta-voz da diretoria do clube. E quando, capitão, você está com a diretoria do clube, você representa e defende a sua unidade. Então, quando você está com a sua unidade, você representa a diretoria. Quando você está com a diretoria, você representa a sua unidade, sempre buscando, mais uma vez, aquilo que é certo e aquilo que é correto. Nunca aceite acusação contra alguém que não está presente ou não pode se defender. Isso é famoso, aquela famosa fofoca ou boato.
Não é interesse dos desbravadores ficar propagando fofoca, boato de alguém. A gente quer se divertir, a gente tem muita coisa para fazer, classes, especialidades, e isso não faz parte do papel dos desbravadores. Também nunca minta para defender alguém. Muito cuidado com esse princípio. Até olha aqui para mim, ó. Nunca minta para defender ninguém. Porque se tem uma coisa que a experiência como líder de desbravador nos dá para o seu diretor, dá para os regionais, para os distritais, para a coordenação, é que a mentira nunca é a melhor solução. Ela sempre volta e ela cobra caro pela mentira. E um princípio de um capitão é nunca mentir, é sempre falar a verdade, tá certo? Mesmo que isso possa doer, possa machucar alguém, sempre falar a verdade. Deixe bem claro que ainda resta ouvir o outro lado antes de tirar suas conclusões. Aí chega fulano, ei, fulano fez isso, fez. Calma aí, vamos ver direito essa história. Aqui a gente não gosta de fofoca, aqui a gente gosta das coisas certas. Então a gente procura ser leal, tanto com a outra pessoa que não está presente para se defender. Como capitão, você é um exemplo para a sua unidade. Os clubes precisam de capitães fiéis, os clubes precisam de pessoas que possam confiar. A maior carência de clube de desbravador é aquele capitão que seja um exemplo, aquele que a gente possa delegar a responsabilidade e ele possa incorporar a sua função e fazer o que é certo e ajudar a sua unidade. Tem muito capitão por aí que não quer nada com nada, então esse não é interessante para os desbravadores. Nós queremos capitães que realmente estejam envolvidos, que sejam pontuais, que cuidem dos símbolos, que cuidem do lenço, que cuidem da bandeira, do bandeirinho, que cuidem dos ideais e cuide em cumprir o nosso voto e a nossa lei, tá certo? E como que é feita a escolha do capitão de unidade? Olha só o que está escrito lá no nosso manual administrativo, na página 74. O capitão da unidade, ele é um membro que tem entre 10 a 15 anos de idade, ele faz parte do clube e ele é escolhido pela unidade para animar o seu clube e cumprir com sucesso os programas dos desbravadores. E ele faz isso por meio do próprio exemplo e da influência pessoal, inspirando cada membro a fazer o seu melhor. O período de atuação de um capitão, ele varia de 3 meses a 1 ano, depende do tempo aprovado pela comissão executiva do seu clube. Isso quer dizer que o clube ele se reúne e ele determina o prazo de validade do cargo do capitão. É interessante os diretores e os pais que estão nos escutando nesse momento, é que sempre tenham um rodízio de capitão, que nunca seja sempre a mesma pessoa, até para dar oportunidade para novas pessoas desenvolver essa habilidade. Ele deve ser eleito na primeira reunião do ano por votação de todos os membros da unidade. E quem dirige essa votação é o conselheiro. Durante todas as atividades do clube, o capitão usa uma insígnia indicando a sua função. No uniforme dele vem destacado, tá certo, a função de capitão. Para ser um capitão de sucesso, o desbravador precisa ser organizado, ter liderança e comando, precisa ter disciplina, precisa ser honesto, precisa ser fiel e, acima de tudo, ele precisa ser humilde e estar disposto a aprender. Ninguém sabe de tudo, tá certo? Mas estar disposto a aprender é uma característica essencial para quem quer ser capitão. Então, falamos um pouco sobre as características e o que precisa para ser um capitão de unidade. Acompanhe os próximos vídeos que vem mais instruções e mais informações sobre esses dois cargos, capitão e secretário de unidade. E se ainda tem alguém da sua unidade que não está nesse grupo, corre lá e chama ele para poder assistir esses vídeos, porque essa informação é importante para ele também. Beleza? Maranata e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!